안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Intensivão de Coreano. Eu sou a Sandra Jang, professora de coreano e mestre em Linguística pela UNB. Sou a criadora do Método Nanu e fundadora do Nanu Coreano, o maior curso de coreano de toda a América Latina. Você está prestes a descobrir que aprender coreano é mais fácil do que você imagina. Não importa se você está começando do zero ou se já tem algum conhecimento do idioma, este intensivão é para todos. Meu objetivo é te dar a liberdade de aproveitar dramas coreanos, séries e músicas de K-pop sem depender de dublagens ou legendas. Ouvir a voz verdadeira dos atores e idols faz uma diferença enorme e cria uma conexão muito mais profunda. Além disso, aprendendo coreano, você vai poder acompanhar conteúdos e notícias no Instagram, YouTube, fandoms e Twitter, sem perder nada do que está acontecendo. Você vai fazer parte da conversa mundial sobre a cultura coreana. E o melhor de tudo, você vai dar os primeiros passos para poder falar, escrever e se comunicar em coreano com nativos, ou seja, com pessoas que nascem e moram na Coreia. Não é fantástico? Vamos começar a pintar esse cenário juntos? No final deste intensivão, você vai estar mais perto do seu sonho de entender e falar coreano. Eu vou estar aqui guiando você em cada passo dessa jornada. Prepare-se, porque este intensivão de coreano vai transformar sua maneira de ver e aprender o idioma. Você vai se surpreender com o quanto é capaz de aprender em tão pouco tempo, assim como esses meus alunos. 한국 음악을 이해할 수 있고 한국어를 매일매일 잘할 수 있어요. 한국어는 그렇게 어렵지 않아요. 저는 한국어 배우는 걸 시작했을 때 아무 말을 몰랐는데 요즘 저는 아주 많이 합니다. 한글로 쓸 수 있고 한국말로 할 수 있고 드라마와 한국 음악을 이해할 수 있습니다. 선생님은 아주 잘 가르치십니다. 샌드라 선생님 덕분에 저는 한국어로 말하는 꿈을 이룰 수 있었습니다. Em alguns meses, você vai estar falando coreano no mesmo nível ou até melhor que esses alunos e se vai se tornar independente do Google Tradutor. Imagine a satisfação de alcançar esse nível. Mas agora, eu quero dizer uma coisa que eu sei que vai chocar muitas pessoas. Estão preparados? Então vamos lá! Você sabia que o coreano é bem mais simples do que o português em vários aspectos? Não acredita? Então eu vou te explicar. Primeiro, posso dar o exemplo do alfabeto. Como estudiosa de línguas, eu passei grande parte da minha vida estudando a origem da língua coreana e descobri uma coisa muito interessante. E eu não sei se você sabe, mas o alfabeto coreano se chama Hangul. O Hangul foi planejado e criado de forma consciente pelo rei Sejong da dinastia Joseon no século XV. Ao contrário de muitos sistemas de escrita que evoluíram organicamente ao longo do tempo, o Hangul foi desenvolvido para ser um alfabeto simples e eficiente. Enquanto outros sistemas de escrita frequentemente têm milhares de letras e caracteres complexos, o Hangul possui um número muito menor de letras, sendo apenas 24 no total e foi projetado para ser facilmente aprendido por qualquer pessoa. Essa abordagem inovadora tornou o Hangul um dos alfabetos mais eficazes e acessíveis do mundo. O segundo exemplo é sobre a fala, que muitas vezes segue um padrão diferente do português. Para você entender, vamos comparar o português com o coreano. Quando falamos de nacionalidade, no português temos coreano, indiano, africano, colombiano. Todos eles seguem um padrão terminando em ano. Mas aí aparece o alemão, porque não é alemano, para seguir exatamente a mesma lógica dos exemplos anteriores. E não para por aí. Tem canadense, espanhol, chinês, ou seja, não tem um padrão. Foi muito difícil eu conseguir aprender e ter que decorar tantas regrinhas do português quando cheguei aqui no Brasil. Agora, olhe como é no coreano. No coreano, basicamente você vai falar o nome do país e adicionar a palavra 사람 na frente. Por exemplo, Brasil, 사람. Brasil significa Brasil e 사람 significa pessoa. Ou seja,
pessoa do Brasil. Para quem mora em Portugal, falamos Portugal 사람. Portugal é Portugal e 사람 é pessoa, que significa pessoa de Portugal. É fácil, é lógico. E é por isso que é possível aprender o coreano e conseguir ler qualquer coisa em coreano em pouquíssimo tempo, porque ele foi planejado desde o início para ser assim, simples e rápido de se entender. E aí, animados para o intensivão de coreano? Então chega de conversa e vamos começar a aula. 안녕하세요. Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula do intensivão de coreano. E hoje nós vamos aprender uma introdução à língua coreana e vamos iniciar com Hangul, que é a letra coreana. Então, eu trouxe primeiro para vocês uma introdução da língua coreana. Qual é a grande diferença do coreano para português? Vamos pensar um pouco? Pensaram? Sim, a língua coreana não tem nada a ver com português. Desde a origem, é tudo diferente. Então, se a gente for pensar o português, eu como arroz, no caso, aí a gente está dizendo sujeito, verbo, objeto. Mas na língua coreana é ao contrário. Então, a gente vai dizer eu, arroz, como? Então, a gente está falando totalmente ao contrário. Então, quer dizer que a ordem é sujeito, verbo, objeto, é o português. Mas na língua coreana, a gente vai dizer primeiro sujeito, depois objeto e verbo. Então, quer dizer que toda vez que você vai ouvir um coreano dizer, ele vai falar no final o verbo. Por isso que muitas vezes eu recebo a mensagem do pessoal: ai, professora, por que tudo termina em 습니다, 니다, 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 ou termina em yo, 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 yo? Isso é porque na língua coreana o verbo vem no final e aí essas terminações mostram o nível de honorífico, o nível de respeito da língua. Mas essas coisas a gente vai aprender aos poucos durante o curso. O que nós vamos aprender hoje é que o coreano utiliza um alfabeto específico, o alfabeto chamado Hangul. Então, vamos lá. Hangul é o alfabeto coreano que foi criado pelo rei Sejong lá na dinastia Joseon. Esse Hangul é formado por 14 consoantes e 10 vogais. Hangul foi criado por quem? Pelo rei Sejong, lá na dinastia Joseon, muito tempo atrás, em 1443. E o que ele criou foi 14 consoantes e 10 vogais. 14 consoantes e 10 vogais. E aí, com isso, a gente vai fazer as combinações para formar sílabas. Então, que tipo de combinações podemos fazer? Vou mostrar agora. Então, em Hangul, nós podemos fazer combinações das 14 consoantes e 10 vogais. Como é que a gente faz essas combinações? Precisamos sempre combinar consoante com as vogais, consoante, vogal, consoante e consoante, vogal, vogal, consoante. Vou dar um exemplo, tá? Então, vamos lá. Consoante, vogal. Aí eu vou pegar, por exemplo, essa letra se chama Hyut, tá? É uma consoante. E aí do lado precisamos colocar a vogal. Então,
a junção de uma consoante com a vogal se torna ha. Desse jeito. Agora, vamos ver a combinação de consoante, vogal, consoante. A consoante, vou pegar novamente, here. E a vogal, a. E aí, do lado, tá a consoante. Só que nesse caso, eu vou colocar abaixo. Então, essa letra, em português, seria Han. Han é H-A-N. Então, essa aqui é a letra H. Essa aqui é a letra A. E essa aqui tem o som de N. Só que, qual é a diferença daqui para cá? É que o alfabeto, no português, é linear. A gente vai escrever tudo em uma linha. Só que, na língua coreana, cada sílaba forma um bloco. Então, esse aqui é um bloco, uma sílaba. Esse aqui é um bloco, outra sílaba. E agora eu vou mostrar outra palavra, uma sílaba, que forma um bloco. Então, aqui neste caso, a consoante, a vogal A e outra consoante com som de N, Nian, e aí se torna Han. Han. Essa é a combinação de consoante, vogal, consoante. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui. A palavra one. 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 Tem vários significados, mas vou pegar o dinheiro coreano se chama won, tá? Então, vou pegar aqui a consoante ian, a vogal u, a vogal o e a consoante nian. Então, aqui a gente chama essa consoante de som neutro, som mudo. E aqui é um U, aqui é um O e aqui é um N. Então, vamos dizer que esse aqui é um W. Então, fica one, one, one. Então, temos 3 tipos de combinações. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, consoante. Sempre vão formar um bloco, certo? E o que vier aqui, né, as consoantes que vêm no finalzinho, que a gente fala que fecha o som, vão ser chamados de patim. Patim significa suporte. Por que suporte? Porque vem abaixo, certo? Então, vamos aprender a letra coreana. Primeiro, vamos começar com as vogais. São 10 vogais simples. Vamos lá. As vogais são chamadas de moum. Moum. Moum são as vogais. Quantas são? São 10. 10 simples. Então, vamos conhecer aqui. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I. Vamos conhecer aqui, então, os tipos de vogais. Primeiro, toda vez que você vai escrever a vogal, você vai ter que combinar com o quê? Com a consoante. Então, para a gente representar as vogais, sempre a gente vai utilizar essa consoante. É um círculo, né? Vocês viram que eu fiz um círculo de forma anti-horário, certo? E aí eu vou combinar com as vogais. Como é que escreve a língua coreana? Sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, e quando tem círculo é anti-horário. Então, eu acabei de fazer aqui um círculo, que é o yang, tá? É um som mudo, não tem som. Eu vou combinar com a vogal A. Então, essa sílaba é
A. Então, eu fiz um ian, uma consoante, aí do lado eu fiz a vogal A. E aí, quando a vogal vem aqui do lado direito, a gente vai chamar de a vogal lateral. Agora, quando a vogal aqui vai vir aqui embaixo, a gente vai chamar as vogais que vêm abaixo, certo? Então, a gente pode separar em dois tipos, as vogais laterais, que vêm do lado, e as vogais de baixo, que vão vir abaixo, certo? E outra coisa, existem também as vogais ditongais. Professora, o que é ditongais? É o ditongo. Ya, yo, yo, you. Desse jeito. Só que não é ia, é ya. É uma sílaba só. Então, quais são? Esses que têm dois tracinhos são as vogais ditongais, tá? São os ditongos. Então, aqui é ya, yo, yo e you. Desse jeito. Ya, yo, yo e you são as vogais ditongais. Professora, tem alguma diferença? Não, a gente vai estudar desse jeito, tá? Como assim? A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Professora, 선생님, eu tô vendo que eu não encontrei a vogal E. É verdade, não tem vogal E aqui. Por quê? Porque a vogal E vai aparecer nas vogais compostas, lá na próxima aula, ok? Então, não falte na aula que vem, viu? Então, primeiro a gente vai ver 10 vogais simples, que são essas vogais que vai fazer combinações que depois vai se tornar vogais compostas. Tudo bem? Então, vamos conhecer quais são as vogais laterais e quais são as vogais de baixo? Vamos escrever aqui comigo junto com a consoante ian? Então, a gente sempre vai escrever a consoante primeiro. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu acabei de desenhar um círculo, que é o ian. É a consoante ian, mudo, certo? Então, eu vou colocar as vogais. A, ya. Nesse caso, ó, a gente vai escrever primeiro esse tracinho e depois desce. Ó. 2 tracinhos e desce. Ió. Agora, a vogal vem abaixo. O. Yo. Olha só, o é assim, ian, primeiro esse tracinho e aqui no meio para baixo. U. You. I. Vamos repetir comigo? A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Muito bem. Professora, você pode explicar esse som primeiro? Aqui? Sim, aqui eu coloquei um acento, um circunflexo, para diferenciar desse aqui, o, que é diferente. Olha só. O, você vai fazer biquinho, tá? Então, é assim. Agora, quando tem só um tracinho aqui embaixo, é faz assim, cara de nojo. Desse jeito. Ou faz um sorriso. Mostra os dentes. Desse jeito, tá? Então, é diferente daqui, o e certo? Agora, em relação ao o.
No português, mesmo que a gente não coloque o acento, as pessoas têm já uma tendência de ler essa letra aqui com som de O aberto, assim, O. Não é. É um O fechado. Por isso que eu coloquei aqui um acento para mostrar que é um O fechado. É o O, certo? O. E o O aberto, eu coloquei de propósito um acento aqui, tá vendo? Um acento agudo. Então, esse aqui é um O aberto. O. E esse aqui é um O. O e O. Tem diferença, tá? Então, vocês precisam memorizar que tem diferença entre esse O aberto e esse O fechado. Ok? Então, vamos aprender alguns vocabulários escrevendo com essas vogais? Vamos? Vamos lá. Aqui, somente uma sílaba. I. Pode ser número 2, se no coreano, ou pode ser dente. I. Agora, uma sílaba só. O. É 5. Ou também pode ser como uma exclamação. Oh! Aqui, no coreano, é o. Pode ser também, tá? Agora, o pepino, tá? Não é um oi do português. É diferente, é oi. Oi. Não é oi, é oi. São duas sílabas. Oi. Desse jeito, tá? Então, i, certo? Oi, pepino. Oi, pepino. Agora aqui, ó, é a, i. Quando a gente vai escrever uma palavra, né, um vocabulário, sempre a gente vai escrever junto, tá? Então, aqui, mesmo sendo em blocos, a gente vai escrever próximo. Então, aqui é uma criança. Ai, não é ai, é ai. Ai, são duas sílabas. Ai, desse jeito. Ai, criança. Agora vamos ver raposa. Raposa é 여우. 여우. E leite é 우유. 우유. 오이. 아이. 여우. 우유. Muito bem. Agora vamos estudar as 14 consoantes. As consoantes na língua coreana são chamadas de 자음. 자음. Aí eu coloquei aqui romanizado, tá? Então, 자음. São 14 consoantes simples. Então, quais são? Eu vou ler e a gente vai estudar um por um, tá? Então, aqui, ó. 기, 여, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읒, 키읔, 티읒, 피읒, 히읗. Esses são os nomes das consoantes. Professora, e esses nomes são importantes? Sim, é muito importante você memorizar o nome de cada consoante, porque isso vai ajudar lá na nossa aula de 받침, certo? Então, a tarefa de hoje é de você memorizar o nome das consoantes, certo?
que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada consoante agora e aí vamos juntar com as 10 vogais e vamos pronunciar. E com isso também vamos aprender vários vocabulários. Quais são 10 vogais? Então, aqui as 10 vogais. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Muito bem, então a gente vai juntar essas consoantes com as vogais. Essa junção de consoante com a vogal, a gente chama de 자모. 자모. 자 de consoante e mo de vogais. Então, a junção de consoante com a vogal é 자모. Certo? É isso que você está aprendendo hoje. Então, a gente está aprendendo a escrever as vogais, as consoantes e a junção. E aprendendo a pronúncia da língua coreana. Então, vamos juntar agora com a consoante aqui, ó. Vamos começar. Vamos começar com a consoante 기역. A consoante 기역 se escreve assim, ó, seguindo essa linha, tá? Então, vamos começar sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esse formato é um 기역 quadrado, reto. E esse 기역, ele tem uma pequena inclinação. Professora, tem alguma diferença? Sim. Para as vogais laterais, aquelas vogais que vêm do lado, a gente vai escrever 기역 assim, um pouquinho inclinado. E para as vogais que vêm abaixo, a gente vai escrever com o 기역 assim, reto, quadrado, certo? Então, vamos juntar com as vogais? Vou colocar aqui do lado, tá? Então, aqui. 가, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. Percebe que as vogais que vêm aqui na lateral, nós estamos escrevendo com 기역 assim, inclinado. Agora, quando vem a vogal de baixo, eu estou escrevendo assim, de forma reta. Professora, eu estou ouvindo esse som mais para cá do que G. Sim, essa consoante é entre G para cá. Então, na hora de você estudar o nome dessa consoante, que é 기역, lembre-se que vai ter o som de G no início e no final um som de K mudo, certo? Então, 기역, 기역. 기역 é o nome dessa consoante G, tá? Som de G. 기역. Então, mas eu não estou ouvindo G, professora. Não tem problema. A gente vai se acostumar, tá? Não tem como a gente ser igualzinho ao português, tá? Então, estou mostrando que é entre G e K, tá? Então, é um pouquinho mais forte do que um G, certo? Então, é 기역. Então, 가, 캬, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. Muito bem. Vamos, então, aprender algumas palavras que são escritas com essa consoante. Vou anotar aqui. 가구, 가구. 가구 significa móveis, mobília. 가구.
E 고기, 고기, carne. 가구, móveis e 고기, carne. Muito bem. Então, vamos agora para a consoante nian. Nian. Essa consoante se chama ni-an. E se escreve assim, tá? Então, de cima para baixo e depois assim, da esquerda para a direita, na lateral, certo? Aí, juntando com as vogais, fica assim. Na, nha, nó, nhó, no, nhó, nu, nhô, nê, ni, na, nhá, nó, nhó, nô, nhô, nu, nhu, nê, ni. Olha só. Então, essa consoante tem o som de N, de navio, no início das palavras e no final vai ter o som de N mudo. Desse jeito. E vamos aprender também algumas palavras. Primeiro, na, eu, na. Em coreano, nós temos várias formalidades. Temos a formalidade educada formal, a formalidade educada, a formalidade informal. Essas são as mais usadas, essas três que eu mostrei, que eu falei agora. E aí, entre amigos, a gente vai usar a forma informal. E aí, quando eu vou falar de mim, na, eu vou falar na, eu, na. Agora, tu. No caso, no português, seria você. Mas esse aqui é segunda pessoa, tá? Segunda pessoa singular, nó, seria tu, certo? Então, na, eu, nó, você. Na, nó. Na, nó. E a irmã mais velha. Então, um menino, quando vai chamar a sua irmã mais velha, vai falar 누나. 누나, 누나. Não é Nuna, é Nuna. É como se fosse, como se tivesse um acento no final, tá? Mas não é assim, Nuna, certo? Mas também não é Nuna, é Nuna, Nuna, desse jeito, certo? Então, a gente vai colocar um pouquinho mais de força quando a gente vai ler a última sílaba, certo? Então, é irmã mais velha de um menino, de um homem. Nuna, Nuna. Eu, informal, na. Você, nó. Nuna. Irmã mais velha, Nuna. Vamos lá. A consoante 디귿, 디귿. A consoante 디귿 tem o som de D. E outra coisa interessante, você precisa lembrar que 디귿 não é de, é ti, ti, 디귿, 디귿. Quer dizer que quando encontra um i, não é di, certo? É ti. E quando vai terminar, quando vier como patim, ela vai ter, essa consoante vai ter o som de D ou T mudo, tá? D ou T mudo, certo? E a gente vai escrever assim, ó. Dessa maneira. 디귿. Então, vamos juntar com as vogais. 다, 야, 더,
벼, 도, 교, 두, 듀, 드, 디. Vamos lá. Tá, piá, tó, tió, tô, tiô, tu, tiu, ti, ti. Quando você vai ler essa sílaba, não é di, é ti. Ti. E outra coisa, diferente do português, quando a gente vai ler o som de D, assim, da, de, di, do, du, isso é no português, certo? Agora, diferente do português, aqui o som de D, a gente não vai falar da. O que eu fiz? Eu apertei a minha língua com força para baixo. E aí fica o som de da, certo? Isso é no português. Agora, no coreano, é ao contrário. Nós não vamos apertar a nossa língua para baixo. A gente vai falar aqui, mas na ponta da língua. Professora, como assim? Como se você estivesse cuspindo. Então, é assim. Tá. E é por isso que você vai ouvir como se fosse um som de T, que não é T, é D, tá? Só que é um pouquinho mais forte do que D. Então fica assim, tá, tia, tó, tió, tô, tiô, tu, tiu, tu, ti. Certo? Então, eu vou mostrar aqui uma palavra. Vocês acabaram de ver aqui a consoante aqui, ó, certo? Então, é kudu, kudu. Kudu é sapato, sapato social. Kudu, kudu. Agora a consoante ri을. Eu escrevi bem grande para vocês para mostrar como se escreve. Primeiro, vamos escrever como se fosse aqui, ó, certo? E aí, daqui para lá, você vai fechar. Então, é para cá, assim, ó, certo? Primeiro, número 1, aqui número 2. E depois, embaixo, como se a gente juntasse mais um nian, tá? Então, aqui é o número 3. E para escrever essa letra, não é assim, viu? Tem que escrever de forma correta, tá bom? E como se chama essa consoante? O nome dessa consoante é ri을. É ri. Quer dizer que no início das palavras vai ter o som de esse R, como se fosse espanhol. E no final, quando vier com o latim, vai ter o som de L. Mas esse R, quando vai vir no início, não é o som de H, como se fosse do Brasil. Por exemplo, Rio. Não, é Ri, é Rio. Ok? Então, sempre lembre-se que o som de R é um R diferente do português, que é um R. Rar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 á, desse jeito. Então, vamos juntar com as vogais. Como é que fica? Ra, 랴, 러, 려, 로, 료, 루,
류, 르, 리. Muito bem, então vamos repetir comigo? 따라하세요. 따라하세요 significa repita comigo. 라, 랴, 러, 려, 로, 료, 루, 류, 르, 리. Gente, na língua coreana não tem som de L no início das palavras. Professora, como assim? Então, Rio de Janeiro, né? Então, e a cidade Lima. A cidade Lima e a cidade Rio tem, no português, é com R e aqui com L, certo? Mas no coreano, a gente vai escrever com essa consoante tanto para a cidade Rio e quanto para a cidade Lima, tá? Então, sempre quando vocês forem ver qualquer palavra que se inicia com o som de L no início, nós vamos utilizar real para representar, certo? Então, eu vou escrever aqui Rio, seria ri, o. Ainda não vimos a letra de som de M de Maria, mas escrevendo li, ma, lima. Então fica Rio, Lima. Rio, Lima. Outra palavra é rádio, tá? Rádio é ra, ti, o. 라디오, 라디오. E ferro de passar roupa é 다리미, 다리미. Então, vamos passar aqui. Aqui, ó. 다리미, 다리미, 다리미 é ferro de passar roupa. E 다리, 다리, 다리 é perna ou ponte. 다리, 다리, 다리. Agora, vamos estudar a consoante miam. A consoante miam é um quadrado. Como se escreve um quadrado? Professora, posso escrever de qualquer jeito assim? Não. Tem que escrever de forma certa, para ter letra bonita. Então, todas as letras da língua coreana têm a forma certa de escrever. Mas se você quiser escrever assim, também não tem problema, tá? Não tem problema se você escrever de forma um pouco diferente. Mas é que no início, eu gosto de ensinar de forma correta de se escrever para que você tenha uma letra, um padrão de letra coreana bonita. Então, como é que escreve esse quadrado? Esse quadrado é mium. Mium. Mium quer dizer que no início das palavras vai ter o som de M e no final também vai ter o som de M. Mium. Mium. E se escreve assim. Primeiro, a gente vai descer. Número 1. Certo? Agora, vai escrever um aqui, ó. Tá? Assim, ó. Número 2. E depois, não é para vir para cá, não. É daqui para cá. Fechando o quadrado. É o número 3. Essa letra se chama mium. Mium. E agora eu vou juntar com as vogais. Ma, nha, mó, mó, mô, nhô,
mu, myo, mu, mi, ma, mya, mo, myo, mo, myo, mu, myo, mu, mi, ma, mya, mo, myo, mo, myo, mu, myo, mu, mi. Muito bem. Agora vamos aprender alguns vocabulários escrevendo com essa consoante? Namu, na, mu, árvore, namu, namu. Mori, mori, cabeça, mori, mori. Mogi, mogi, mosquito, mogi, mogi, mosquito. E agora tem um grupo de K-pop, são as meninas que cantam muito bem, se chama Mamamoo. Mamamoo, nome das cantoras, tá? É nome do grupo, tá? Mamamoo, Mamamoo, Mamamoo. Então vamos lá. Namu, árvore. Mori, cabeça. Mogi, mogi, mosquito. E Mamamoo, Mamamoo é um grupo de K-pop. Agora vamos aprender a consoante pi. A consoante pi tem um som de B de bola, certo? Então, pi, tá? Pi, não é op, tá? É pi, Quer dizer que no início das palavras vai ter o som de B de bola e no final, quando vier como patim, vai ter o som de P mudo, assim. E podemos então dizer que na língua coreana não tem som de... Não é que não tem som, não se escreve. Não usa o som de L no início das palavras, nem o som de V, V de vaca, tá? Então não tem nem som de L, nem som de V, certo? E também não tem som de F no início das palavras. Não tem. Quer dizer, então, como é que eu faço para representar essas palavras? Professora, então, por exemplo, o nome de Valquíria, Vivian, Vanessa, Viviane, todos esses nomes que iniciam com som de V, você vai escrever com pio. Aí, professora, então, meu nome, Viviane, vai ficar Bibiane? Isso! No português, você vai pronunciar com som de Viviane, mas quando você vai mudar para seu nome em coreano, vai ficar som de B de bola, então fica Bibiane. Os meninos, Vitor, por exemplo, não é Vitor, vai ser Vitor. Ok? E, professora, isso é muito confuso, mas com o tempo você vai se acostumar, certo? É que cada língua tem suas características, não é mesmo? E outra coisa também, no som de pia, quando a gente vai pronunciar, por exemplo, o som de B de bola, vamos pensar juntando com as vogais. Fica assim. Ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu. Então, o que você fez? Você apertou os seus lábios, ba, aí fez assim, ba, ba. Então, você acabou usando um pouquinho aí um som nasal aqui, ó, um som nasal. Professora, como assim um som nasal? Você fez assim, ba, ba.
Então, você acabou comendo um pouquinho o som e aí fez assim, ba, assim. Agora, no coreano, é ao contrário. Você não vai comer o som, você vai expelir o som. Então, vai ficar pá, desse jeito. Aí, como assim, professora? Não tô entendendo. Então, no português, a gente vai comer ba. E no coreano é pá, assim. Então, é como se expelisse o som, é como se cuspisse. Você vai falar pá. E por causa disso, o som de B de bola parece que é um P de pato, e não é, certo? Então, essa é a grande diferença. Então, na hora de você ler o som de piã, é mais para aqui na ponta da língua e nos lábios, né? Pá, pá, desse jeito. Então, vou juntar aqui com as vogais para você ver essa diferença. 파, 펴, 퍼, 펴, 보, 표, 부, 뷰, 브, 비. Então, como é que escreve? Eu ainda não passei como se escreve, né? Então, primeiro você vai descer um. E aí vai descer mais um também. E depois você vai fechar aqui e fechar assim, tá? Então, 파, 펴, 버, 벼, 보, 벼, 부, 뷰, 브, 비. Então, vou mostrar aqui somente a sílaba 비. Significa chuva. 비, chuva. E vamos ver aqui somente a sílaba 벼. É arroz, quando ainda está na planta, tá? Não é em grãos. Ele, quando ainda está em plantação, a gente vai chamar de 벼. 벼. Então, 비, 벼. E sabonete. Sabonete é pino. Pino. Sabonete é pino. Pino. Sabonete. Vamos agora para a consoante 시옷. 시옷. A consoante 시옷 tem um som de S. E quando vier no final da palavra, vai ter o som de T mudo, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Então, é um som de S bem suave, sa, assim. E quando junta com as vogais ditongais, lembra das ditongais? Ya, yo, yo. Ela vai ter o som de chá, certo? Então, é como se fosse um SH. Essa é a diferença. E quando a gente vai escrever, a gente não vai colocar muita curva. Então, não vai ser assim. Não, tem que ser assim. Inclinado. E essa inclinação pode ser assim, pode ser até aqui em cima, tá? Não tem problema. Mas não é assim totalmente curvado, tá? Então, as letras coreanas, elas são mais inclinadas. Não tem essas curvas. Então, na língua coreana, as letras não têm tanta curva, é mais as inclinações. Então, vamos juntar agora com as vogais e aprender os vocabulários. 사, 샤, 서, 셔, 소,
쇼, 수, 슈, 스, xi. Então, vamos pronunciar comigo. Sa, xa, só, xó, so, xô, su, xu, 스, xi. Sa, xa, só, xó, so, xô, su, xu, 스, xi. Então, quando aqui receber as vogais ditongais, é chá, xó, desse jeito. Vamos aprender algumas palavras? 소리, 소리, som ou barulho, tanto faz. 소리, 소리. 가수, 가수, cantor ou cantora. Agora, somente uma sílaba, so, so, significa boi, vaca, tanto faz. E somente aqui, a letra sa significa 4. Número 4. Número 4, sa. So, vaca, boi. E 소리, 소리, som. 가수, 가수, cantor ou cantora. Lembra, a gente viu essa palavra aqui, 고기, que é carne? Então, se a gente juntar aqui com a palavra 소, é carne de vaca, carne de boi. 소고기, 소고기, 소고기. 버스, 버스 é o ônibus. 사, número 4, 소, boi, 버스, 버스, ônibus. 소리, 소리, som. 가수, 가수, cantor. 소고기, 소고기, carne de vaca. Agora é a consoante ian. A consoante ian nós vimos quando a gente estava vendo as vogais. A consoante ian se escreve um círculo anti-horário e o nome dessa consoante é assim, ó. Ian, ian, e não é yang, tá? Aqui a gente não vai pronunciar o som de G, tá? Não tem. Então, é ian, ian. E esse aqui é um som mudo, neutro, vazio, para representar as vogais. Como a gente já viu escrevendo com as vogais, eu vou passar mais um vocabulário aqui para vocês. 아기, 아기, bebê. Lembra aí? Aí era criança. E agora bebê é 아기, 아기. E quando ela vier no início das palavras, vai receber o som das vogais. E quando vier no final das palavras, quando vai fechar o som, vai ter aquele som de e não som de ng. Certo? Então, como assim, professora? Eu não entendi. Então, vou dar um exemplo. Meu nome é Sandra Jang. Então, meu sobrenome se escreve assim. Então, tá vendo que tá vindo aqui como patim? E aqui, no português, todo mundo me chama de Sandra Jang, não é mesmo? Mas, na verdade, é Chang.
장, desse jeito. Então, é um som para a gente pronunciar o NG do inglês. Certo? Então, vamos agora para a próxima consoante. A próxima consoante é tiut. A consoante tiut, manuscrito, se escreve assim. Manuscrito. Ok? Então, como assim, professora? Então, a fonte normal, a fonte mais utilizada dentro do computador, não vai escrever assim. Vai aparecer desta maneira. Então, vocês vão ver tudo que você for ver na internet, no computador, no teclado, geralmente vai aparecer dessa maneira, certo? Só que na hora de você escrever, você não vai escrever assim, você vai escrever assim. Então, 선생님, professora, como se escreve? Assim, ó. Primeiro, você faz uma inclinação e depois aqui para dar suporte. Então, essa letra se chama tiut, tiut. E vai ter o som de DJ, tchá. E quando vier como batim lá, fechando o som, vai ser o som de T mudo, D mudo, tanto faz. Assim. Fechou. Assim. E agora aqui é tchá. Não é já, é tchá. Percebeu a diferença? Não é já, é tchá. Tchá. Mas muitas vezes, para a gente representar o som de J, utiliza o tiut, tá? Então, o som dele é um DJ, diferente do J, é tchá, ok? Guarde isso. Mas, muitas vezes, as pessoas usam para representar o J também, que nem o meu nome. Meu nome em português é Ji Jankin, né? Ficou bem comprido, esquisito. É Ji, assim. Mas se escreve com essa letra. Na verdade é ti, assim. Então vamos escrever com as vogais? 자, 자, 저, 조, 주, 즈, 지, 자, 저, 조, 주, 지. Então, aqui o som é DJ. Tchá. Vamos ver alguns vocabulários com essa consoante? 주사. 주사 é a injeção, tá? 주사. 지도, mapa, o mapa. 주사, injeção. 지도, mapa. 사자, é leão. Uau! 사자, leão. 주사, 지도. 모자, chapéu ou boné. 주사, 사자, 지도, 모자. Vamos agora para a consoante 치읓. 치읓 é o som de 차. Então, seria um som de TCH. Nós vamos dar um chapéuzinho, uma crase no ti읓.
Então, a letra manuscrita se escreve assim. Primeiro, um chapéuzinho. Pode ser uma crase ou um tracinho, assim, tanto faz. E aí, vamos colocar tiud embaixo, tá? Isso é tiud. Então, o som é ti. Tiud. Tiud. TCH. No início das palavras. E no final, vai ter o som de T mudo, tá? Então, tiud. Desse jeito. E quando a gente vai ver, assim, no computador, na internet, a gente vai ver ela é escrita assim, ó. Dessa maneira. Ou dessa maneira, como se fosse uma pessoinha, certo? Então, você vai ver ou escrito assim, ou escrito assim. Mas na hora de você escrever com a sua mão, você vai escrever ou assim, tá? Outra coisa, não pode fazer assim, tá? Não é como se fosse um acento agudo, é como se fosse uma crase. Ok? Então, na hora de escrever, se atente. E sempre é bom você começar com o chapéuzinho para você não esquecer. Se você escrever de e depois colocar, você acaba esquecendo, tá? Então, sempre comece com o chapéuzinho e depois de, certo? Que é o som de TCH. Tiud. Vamos agora juntar com as vogais? 차, 차, 저, 초, 초, 추, 츠, 치. Vamos lá comigo, tá? 따라하세요. Repita comigo. 차, 차, 저, 초, 추, 치, 차, 치. Muito bem, agora vamos ver os vocabulários. 차, somente 차 pode ser duas coisas. Pode ser carro, chá, ou pode ser chá de bebê, tá? Então, chá, ou de bebê, chá, ou carro. 기차 é o trem, 기차. 치즈. Essa palavra veio do inglês, tá? É o cheese, queijo. 치즈. Então, para pronúncia em coreano ficou 치즈. E 치마, saia. 치마. 차, 기차, 치즈, 치마. A consoante kiuk se escreve assim. Kiuk pode vir com inclinação ou assim reto, tá? Esse aqui é o som de kiuk, é o som de K, mas mais suave. Kiuk, é o som de K. No início e no final é um K mudo, certo? Então, esse aqui é muito parecido com Gyo, o som de G. Aí a gente vai cortar aqui no meio e fica K. Essa consoante também a gente chama de consoante aspirado. Professora, o que é consoante aspirado? Consoante aspirado é aquele que a gente coloca mais ar da boca e a gente vai pronunciar com o ar. Como assim, Sanseninho? Faz assim, pega a sua palma da mão, faz assim, ó. Aí faz assim.
E aí, o ar da sua boca tem que bater aqui na palma da mão, certo? Então, fica assim. Ka, kya, ko, kyo, ku, kyo, ku, kyu, k, ki. Todas as vezes, quando você vai pronunciar essa consoante, tem que sair o ar da boca. Todas as consoantes que saem o ar da boca são chamadas de consoantes aspiradas. Diferente do que ó, da consoante que ó, era K. Não sai o ar da boca. Agora o Q é K. Aí bate o ar aqui, certo? Então vamos juntar com as vogais. K, Kya, Ko, Kyo. Percebe que aqui eu coloquei com inclinação? É parecido com que ó. Agora, quando a gente vai juntar com as vogais de baixo, vai ter formato quadrado, reto. Ko, ka, kya, ko, kyo, ko. Kyo, ku, kyu, ku, ki, ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. Muito bem. Agora, ó, o nariz. O nariz em coreano é ko. Ko. Aqui, ó. Ko. Somente essa sílaba é nariz. Ko. E a estatura, uma altura de uma pessoa, é ki. Ki. Ko, nariz. Ki, estatura de uma pessoa. Cookie. Cookie veio do inglês. Cookie é o biscoito, tá? Biscoito, bolacha. Cookie. 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 Agora vamos para a próxima consoante. A consoante T, muito parecido com pig. Vamos lá. T é muito parecido com pig. E aí a gente pode escrever assim ou assim, tanto faz. Parece um E, né? Vai ter o som de T do inglês, mais suave. E no final vai ter um som de T mudo. E mais uma vez, T também quando vai juntar com I não é T, é T. T, 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 E essa consoante muito parecida com a consoante P, né? T, P, Q, são todas consoantes aspiradas. Então, essa também é uma consoante aspirada. Então, diferente do pig, tá, nós vamos de novo usar aqui a palma da mão, coloca assim e faz assim, tá. Se fizer isso, vai sair o ar da sua boca. Então, vamos juntar aqui, ó. Tá, kya, to, tyo, to, kyo, tu, kyu, tu, pi, ta, kya, to, tyo, to, kyu, tu, kyu, t, ti. E vamos ver aqui, ó. Se a gente colocar ó, tomato. Tomato é o tomate. Tomato. Tomato. Como tomate veio importado, né? Ele entrou na Coreia depois, então aceitou
o nome do inglês, tomato, né? Então, tomate. E somente aqui, ó, se a gente colocar aqui camiseta, t-shirt também veio do inglês. Geralmente, muitas palavras que começam com T, né, do T do inglês, nós vamos usar o till, tá? Então, é t-shirt é a camiseta. E avestruz. Avestruz é 타조, avestruz. 타조, avestruz. Agora vamos para a consoante pi. Pi é a consoante com som de P, só que P do inglês. P. Mais uma vez, é uma consoante aspirada. Então, no início vai ter o som de P, só que é um P em inglês. E no final, um P mudo. Então, piu, assim, é P. Pega a sua palma da mão, faz assim. Pá, pá. Com muito ar da boca, saindo, aspirado. Pá, pá. Desse jeito. Então, juntando com as vogais, fica assim, ó. Pá. 펴, 퍼, 펴, 포, 표, 푸, 퓨, 프, 피. Vamos repetir comigo? 파, 펴, 퍼, 펴, 포, 표, 푸, 퓨, 프, 피. Então, ó, pá, assim. 파, 펴, 퍼, 펴, 포, 표, 푸, 퓨, 프, 피. Saindo o ar da boca. Então, vamos ver aqui a diferença de pi e pi. Pi é sangue. Pi, sangue. E aqui é pi. Pi, chuva. Pi, sangue. Pi, chuva. 파도. 파도, onda. Onda do mar, certo? 파도. 포도. 포도, uva. 피, sangue. 커피, café. Copi é o sangue do nariz. 파도, 포도, uva, onda. 피, sangue. 커피, café. copi, sangue do nariz. Piano, é o piano. Piano. Vamos para a nossa última consoante de hoje, a consoante hiut. A consoante hiut tem um chapéuzinho.
um chapéuzinho e iam. Iam, lembra que a gente vai escrever sempre de forma anti-horária? Então, tem esse chapéuzinho e também, mais uma vez, não é acento agudo, e sim como se fosse uma crase, tá? Pode virar um pouquinho assim, em pé, não tem problema, tá? Mas tem que ter esse chapéuzinho. E essa consoante se chama hiut. A consoante hiut tem esse som de H do inglês, ha, bem suave, tá? Então, um som de H bem suave, ha. E até fica um pouquinho mudo também. Quando a gente fala rápido, às vezes a gente nem ouve muito bem o som de ha, certo? Agora, quando vier no final, às vezes ele é mudo, às vezes ela vai ter o som de T mudo, tá? Então, é um pouquinho coringa, vamos dizer assim, tá? Então, esse som mais suave, ha, do inglês, e às vezes é quase mudo, a, assim, e no final vai ser ou um T mudo, ou às vezes como se não tivesse, tá? Então, como se fosse mudo mesmo. Então, juntando com as vogais, como é que fica? Vamos lá? Ha, xa, ho, 혀, 호, 효, 후, 휴, 흐, 히, 하, 혀, 허, 혀, 호, 효, 후, 휴, hi. Muito bem. Somente aqui, ó, essa sílaba, 혀, é a língua. 혀, língua. 호수, 호수, é lago, lago. 호주, 호주, é Austrália, 호주. 하마, 하마, hipopótamo. 허리, 허리, 허리 é a cintura. 후추, 후추 é pimenta do reino. Então, várias palavras, né? Hoje nós aprendemos muitos vocabulários. 혀, língua. 호수, lago. 호주, Austrália. 하마, hipopótamo. 허리, cintura. 후추, pimenta, pimenta do reino. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Hoje nós aprendemos uma introdução sobre a língua coreana. Eu falei sobre as vogais, as consoantes simples, e com isso nós aprendemos as pronúncias das consoantes e as vogais e vários vocabulários em coreano. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender as vogais compostas e as consoantes compostas e vários vocabulários e expressões. Então, não perca a aula, façam os exercícios e depois eu vejo vocês na próxima aula. Gente, essa foi apenas a estreia do Intensivão de Coreano e é só o começo de tudo que você vai aprender. Como o nome já diz, o meu objetivo aqui é te dar um aprendizado intensivo, o que você demoraria um mês para aprender. Aqui no Intensivão, você aprende em 3 aulas.
Faça as contas. Aprender o equivalente a um mês em apenas 3 aulas. E já para antecipar, na próxima aula você vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário aprendendo diversas palavras novas em coreano, além de continuarmos nossos estudos sobre o alfabeto coreano. Por hoje é só. Se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp do Intensivão de Coreano, clique agora no link da descrição deste vídeo para poder entrar e receber tudo. E agora eu vou encerrar a aula falando em coreano para você ter um gostinho de como é falar este idioma. Logo logo eu quero te ver falando assim, tá bom? 다음 수업에서는 더욱 중요한 한국어 어휘를 배우게 될 거예요. 많은 관심 부탁드리며 다음 수업에서도 뵙기를 기대할게요. 안녕히 계세요. 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 안녕히 계세요.